por que pensar em dieta é a pior coisa que você pode fazer para começar a emagrecer? Pelo mesmo motivo que se eu pedir para você não pensar na cor azul, você automaticamente vai pensar na cor azul. Se eu pedir para você não pensar no elefante branco, não tem jeito, a tua mente vai buscar um elefante branco. Por que isso acontece? É o seguinte, fizeram um experimento em Harvard e o que os cientistas fizeram? Eles separaram dois grupos de pessoas e um grupo foi orientado a não pensar num urso branco e o outro grupo não recebeu essa orientação. O que eles viram? Eles viram que o grupo que recebeu a orientação de não pensar no urso branco teve mais vezes o pensamento do próprio urso, tanto durante o experimento quanto depois. Aquela imagem continuou na cabeça das pessoas. E aí eles começaram as seguintes teorias, que quando a gente tenta suprimir, ou seja, quando a gente tenta interromper um pensamento, a tendência é que a nossa cabeça ative mais ainda esse pensamento. E aí a gente vai tentar suprimir de novo. E aí o nosso pensamento vai ser cada vez mais ativo e aí vira um ciclo. Eu tento não pensar, penso mais. Eu tento não pensar, penso mais. E isso vira um ciclo. E aí, inclusive, é assim que se desencadeiam os TOCs, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Era um estudo que falava justamente sobre isso. Tá, mas o que esse TOC, esse ativação e supressão de pensamento tem a ver com dieta, com emagrecimento? Cara, é o seguinte, a primeira coisa quando você fala que, poxa, vou fazer dieta, quando você pensa em fazer dieta, você automaticamente já sente fome. Automaticamente você já tem desejo de comer tudo que você não pode ou não deveria comer. Você já se sente ansiosa porque você não pode comer. E aí é o mesmo princípio. Você está o tempo todo tentando suprimir a sua fome e quanto mais você tenta suprimir essa fome, mais a vontade de comer aparece. E aí vira o ciclo. E isso é o que gera tanta ansiedade, né, no processo de emagrecimento, né? E isso realmente torna tudo muito mais difícil. Ah, beleza. Mas o que eu posso fazer então para resolver esse problema? Esse problema ele é resolvido com basicamente 3 pontos. O primeiro deles é você entender sobre grupos alimentares. Inclusive, isso é uma coisa que a gente deveria aprender na escola e não aprende. Por quê? Porque se eu tenho noção de como me alimentar, como montar um prato, o que combina com o que, se eu não gosto de determinada comida, como que eu posso fazer essa substituição? Se eu tenho uma ideia, uma noção básica de como combinar os grupos de alimentos, eu consigo me alimentar com qualidade, eu consigo me alimentar bem em qualquer lugar do mundo, não importa onde esteja e o que eu esteja fazendo. Isso se torna viável, porque você fica independente. Você não precisa de um papel, de uma receita te dizendo um passo a passo que você tem que seguir. Inclusive, essa liberdade, essa flexibilidade de pratos, né, de você cada hora poder comer coisas diferentes, é o que deixa a alimentação saudável uma coisa sustentável. O segundo ponto é, assim como a gente não precisa de uma dieta mega elaborada para ter qualidade de vida, a gente também não precisa ter um treino montado mega elaborado. O que a gente precisa é o quê? Se manter ativo, para ter condicionamento físico, para ter força, não se machucar e manter as nossas atividades do dia a dia. E aí, e da mesma forma que na escola a gente deveria ter a noção mínima de como se alimentar com qualidade, a gente também deveria ver com essa base de como se manter ativo, como se movimentar da forma adequada, como fazer um exercício sem se machucar. E é uma coisa que a gente vem perdendo com o tempo, né? A criança de uns anos atrás, ela tinha muito menos problemas de obesidade, de lesão, justamente por isso, porque ela brincava mais, ela se movimentava mais, as coisas tinham maior direcionamento, mesmo que
sem ter essa noção que hoje em dia a gente tem. E a terceira coisa é você sacar sobre organização. Parece bobeira, mas faz toda a diferença, porque quando você aprende o como você vai organizar a sua comida, o quando você vai encaixar o seu treino, o como você vai fazer para não embolar o seu dia, é a diferença das pessoas que conseguem fazer atividade física com frequência para as pessoas que sempre falam, poxa, hoje não deu, poxa, hoje me embolou. Porque assim, coisas importantes todo mundo tem para fazer no dia a dia. Só que o que diferencia as pessoas que conseguem fazer suas coisas do dia a dia e ainda assim treinar? É literalmente a forma como elas organizam o tempo delas. Então, esses 3 passos vão fazer toda a diferença no seu processo de emagrecimento. Só de você dominar esses 3 passos, você já consegue perder peso de forma saudável, eficiente e ainda por cima deixar isso de forma duradoura e não só de forma pontual, que é aquele famoso efeito sanfona, né? De emagrece num período e engorda em outro eternamente.